Fala, soberano. Hoje nós não vamos passar mãozinha na cabeça, viu? Hoje eu vou confrontar vocês com a verdade que muitos homens evitam ouvir. Se você está cansado, se você está acima do peso, se você está desanimado, irritado, frustrado com a família, com sua vida, com seu futuro, essa condição não é porque a vida é difícil. Ela é assim porque você ficou fraco pelo caminho, entende? Se você está assim, é porque você lá atrás decidiu fazer coisas que daria esse resultado de hoje, entende? Você não ficou assim de repente. Você ficou assim por escolhas repetidas, por negligência diária, por falta de fazer o básico bem feito. E como isso dói, cara, de não fazer o básico bem feito, porque é tão simples fazer isso, é tão simples. Que as mentiras que os homens contam para si mesmos, que é deixar de dizer. E deixa eu te dizer algo que muitos não têm coragem de admitir. Você tem desculpas para tudo. Elisa, eu não tenho tempo. Depois eu resolvo, eu trabalho demais. O meu dia deveria ter 36 horas ou 48 horas. Mas olha só, a verdade nua e crua. Você tem tempo para o que você prioriza. Se você prioriza as redes sociais, a TV, a cerveja, o jogo, você está dizendo que aquilo é mais importante do que a sua própria vida. E isso não é erro da vida. Esse é o relatório do homem que você se tornou. Cara, e o corpo não mente, ele não mente. Olha para você mesmo. Olha para o seu corpo. Seu corpo é relatório da sua disciplina. É só o resultado daquilo que você tem feito no passar dos anos. Cada quilo a mais não é acidente. Cada hábito repetido diariamente é um efeito acumulado. Você pode ler livros, você pode ouvir o nosso podcast, você pode ouvir o podcast de quem quer que seja, entende? Mas se o seu corpo está desorganizado, sua mente fica desorganizada. E a falta de ordem física virou falta de ordem emocional. A falta de ordem emocional virou falta de direção espiritual. E tudo isso começa no básico bem feito. A CAI não, ela não é motivação. A CAI ela é método. Elise, qual que é o método da CAI? É cuidar do corpo, é cuidar da alma e é cuidar do espírito. E eu não estou aqui para te usar como audiência. Eu estou aqui para te chamar para a responsabilidade. Um homem que governa o seu corpo, ele governa suas emoções e ele governa o seu dia. E aí a vida responde. E não precisa ser perfeito, tá? Só precisa ser bem feito. É só isso que nós precisamos fazer bem feito. E olha só, deixa eu te dizer algo que a maioria das pessoas não tem coragem de te dizer por aí, tá? Ou a maioria dos gurus não tem coragem de te dizer. Você não precisa, mais uma vez, ser perfeito. Você precisa fazer o básico bem feito. Elisa, o que é fazer o básico bem feito? Vamos lá de novo falar sobre a mesma coisa que nós falamos 3 episódios atrás. Treinar com consistência, comer com consciência, dormir com regularidade. Não é sobre extremo, é sobre repetição silenciosa do que é simples. Chegou uma convidada especial aqui agora aqui. Oi, minha filha. Quer falar um oi pro pessoal aqui? Hum, Fala oi. oi. O papai tá fazendo aqui, tá bom? Daqui a pouco o papai vai lá. E é assim, ó, básico bem feito. Os filhos aparecem aqui do nada, a esposa aparece aqui do nada, e assim nós vamos fazendo o que tem que ser feito.
porque assim é o ambiente que eu tenho, então nós vamos continuar assim. Elias, voltando então, o que é fazer o básico bem feito? É treinar com consistência, comer com consciência e dormir com regularidade. Porque não adianta eu só treinar se eu comer mal. E não adianta eu treinar e comer bem se eu dormir mal. Sabe por quê? Porque essas duas coisas, ela depende do sono para te dar um resultado, entende? Bom, porque se você fizer essas duas coisas e não dormir com regularidade, você vai ter um resultado ruim, vamos dizer assim. E não é sobre extremo, é sobre repetição silenciosa do que é simples. Cara, é só fazer, não tem perdão, não tem desculpa. Você não negocia com o seu corpo. Quando você se prometer algo, cumpra, mesmo que aquilo possa doer na sua própria carne, entende? Porque não se não se chega a algum lugar se você não seguir um processo, se você não seguir um percurso. Elias, como assim? Cara, onde você quer chegar? Eu disse, né, no final do ano passado, onde eu queria chegar com o meu corpo, certo? A minha porcentagem de gordura, eu quero estar entre 13 e 15, por exemplo. Hoje está 22. Parece um número grande, uma diferença muito grande, cara, mas não é, viu? Porque, assim, é, baixar esses números é mais simples do que a gente pensa. Se a gente fizer o básico, se a gente fizer o simples bem feito. E não precisa de extremidade, tá? Elias, você vai fazer jejum de quantas horas? 16, 18 horas? Não. Vou. Vou fazer o meu jejum de entre 12 a 16 horas. É mais que o suficiente. Porque se eu comer durante 8 horas por dia, é mais do que o suficiente, cara. Não precisa mais do que isso. E eu consigo dividir as minhas 3, 4 refeições durante as 8 horas. E eu consigo estar bem assim, sem problema algum. Com energia sobrando, com disposição sobrando e com emocional em dia. Entende? Não adianta eu ter um corpo sarado se o meu emocional está perdido também, tá? Não adianta, porque o resultado não vai ser agradável. Eu falo porque eu já tive lá, entende? Eu já experimentei ter esse corpo em dia e a minha mente, né? A minha alma e o meu espiritual estava todo desregulado, todo desgovernado. Então não tinha como os três andarem juntos. Hoje, hoje, nós estamos caminhando para o corpo que nós tínhamos, com mais energia, com mais disposição. A idade, né, chegou. Nós estamos falando de 20 anos depois, mas a idade chegou, então a gente com mais responsabilidade, mais serenidade e muito mais disciplina. Porque aí, no caso, nós estamos cuidando do nosso corpo, estamos cuidando da nossa alma, estamos cuidando principalmente do nosso espírito. Que não tem como esses três chegarem a algum lugar sem essa conexão, sem eles estarem os três trabalhando junto ali, entende? Então é importantíssimo a gente fazer isso, é importantíssimo a gente cuidar, né, dos três ao mesmo tempo, porque, escuta com atenção, o homem que reclama do mundo e não governa a si mesmo é um homem que vive no mundo vítima. E aqui, meu amigo, a coisa que a gente não tem aqui é vitimismo. Aqui é sem desculpa, aqui é sem vitimismo e aqui é sem mimimi. Porque o homem que decide, o homem que executa, o homem que insiste no básico, esse homem não perde, ele transforma. É engraçado que todos os dias eu falo pela manhã assim, ó, eu não me adapto, eu transformo. Meu corpo obedece à minha decisão. Eu não vou correr atrás da minha melhor versão, eu vou construí-la. E assim é, meu amigo, todo santo dia pela manhã, 7 dias por semana, faça chuva, faça sol. Se é segunda ou se é domingo, se é feriado ou se não é. A gente faz o que tem que ser feito, a gente faz o que precisa ser feito. E esse homem nunca perde, viu? Nunca perde, ele só ganha tomando essa decisão. Eu falo porque assim tem sido na minha vida, né? Assim tem sido
na nossa rotina aqui diária, sem desculpa, meu amigo, sem desculpa. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda existe algo aí dentro de você que não aceita a mediocridade. Assim como eu deixei de acreditar, assim como eu deixei de aceitar a mediocridade. Nós não temos desculpa, tá? Nós temos governo, temos constância no simples. E vamos seguindo assim, porque quem domina, meu amigo, quem domina nunca é dominado. Nos últimos posts que eu postei, foi perguntando assim: se você estivesse na situação desse pai, né? Tem um videozinho que eu postei lá. Você conseguiria salvar sua filha? Cara, a verdade, ela é dura e ela dói. Ela dói, ela dói. Pra você, quando chegar num ponto de não poder defender sua própria família, entende? Se você não puder proteger sua própria família, dependendo do seu corpo, cara, qual que é o sentido de fazer o que tem que ser, o que tem sido feito e não fazer o que tem que ser feito? Essa verdade, ela dói, eu sei que ela dói. Sabe por quê? Porque doeu em mim também. Por isso que hoje eu tenho essa alegria de partilhar com vocês toda essa esse despertar, né, de cuidar do corpo, da alma e do espírito, porque as pessoas aí, cada um quer cuidar de si próprio, entende? Cada um quer fazer só o seu e, e acaba esquecendo que a nossa missão é partilhar, é compartilhar, é dividir com o próximo, entende? Toda aquela alegria, toda aquela paz que você tem sentido através da sua transformação. E estamos aqui para partilhar com vocês, para dividir com vocês todo esse processo aí que nós temos vivido, né? Porque tem sido maravilhoso esse momento, entende? Tem sido prazeroso e a gente vê os resultados, né? Ah, como que eu noto que a minha paz depende de mim, entende? Como que hoje eu tenho o controle de deixar que ninguém tire a minha paz, que a decisão é minha. A decisão é minha levantar e ir fazer o exercício que tem que ser feito, que é levantar e fazer a alimentação que foi prometida, entende? É fazer a oração que foi proposta, a oração que é necessária. É como você que trabalha como funcionário, certo? Que você é empregado de alguma empresa, de alguém. Você levanta todos os dias pensando assim: ah, amanhã eu não sei se eu vou ir trabalhar. Amanhã eu não sei se eu vou poder fazer aquilo que eu tenho que fazer. Só que a gente não pensa: e se eu não for, o meu patrão ou o meu superior, ele vai ficar contente com isso? Ele vai ficar satisfeito com isso? É o resultado que eu deveria gerar para aquela empresa ou para aquela pessoa. A pessoa vai ficar satisfeita com isso? Então, quando a gente propõe fazer alguma coisa para nós mesmos, é como se nós devêssemos esse dever para alguém, entende? E esse alguém é muito mais importante do que qualquer patrão, do que qualquer chefe, do que qualquer superior. É você mesmo. Quando você propõe fazer o que tem que ser feito por você mesmo, cara, vai, doa o que doer, entende? Não espere que ninguém te motive a fazer o que você tem que fazer. E assim a gente vai vencendo um dia de cada vez, a gente vai superando, né, essa, esse desafio de conseguir vencer o nosso corpo todo dia, entende?
porque um dia desse eu lembro que eu até comentei com uma pessoa que eu estava na parte da manhã, assim que eu desço, né, tomo minha água, eu, eu vou me preparar, me arrumar, e estava escovando os dentes, eu olhei para o espelho e meu cérebro falou assim para mim: hoje você não precisa ir, você não precisa provar nada para ninguém, entende? Fica aqui em casa, tá frio lá fora, são 4h40 da manhã, onde você tá indo? Cara, eu olhei para ele assim e disse: eu não estou aqui para negociar contigo. Eu vou porque eu prometi para mim mesmo. E se eu prometi para mim mesmo, eu vou. E eu vou fazer o que tem que ser feito. E assim foi aquele dia, entende? Ele tentou, na verdade, ele não tenta sabotar o que você prometeu, entende? Porque o trabalho do cérebro é te proteger de qualquer coisa. Por exemplo, o corpo nosso, né? Qual que é a parte do nosso corpo que mais acumula gordura? Não é os braços, não é as pernas, né? É sempre o tronco, na verdade, é sempre da cintura para cima, né? Por quê? Porque é onde estão os nossos órgãos. E o corpo nada mais quer fazer que proteger os nossos órgãos de qualquer coisa, seja do frio, seja de um acidente, seja de um incidente. É por isso que vai criando aquela camada ali, não é? Para nos proteger, entende? Mas é possível se proteger, é possível proteger os nossos órgãos sem essa camada extra aí que não pertence? Claro que é. Com certeza. Construa um corpo forte, construa um templo forte, porque querendo ou não, nós somos o templo do Espírito, entende? Porque o Senhor vive em nós, né? Então que nós possamos fazer o básico bem feito hoje, nossa semana começando aí, que nós possamos fazer o que foi prometido, fazer o que foi assumido, sem negociar com qualquer pensamento, com qualquer proteção que o nosso cérebro queira nos oferecer e que nós possamos vencer esse dia, assim, hoje, domingo, com bastante alegria e começando a segunda-feira com o pé direito. Soberano, um grande abraço. Eis aqui o nosso episódio 6 do nosso Kai Method, que nós possamos usufruir de tudo isso que o Senhor tem nos abençoado com essa graça de poder estar partilhando com vocês aí essas nossas experiências, esses nossos pensamentos, essas nossas alegrias que temos vivido durante esse processo. Um grande abraço a todos e até a próxima.